Eu não tenho que sou até o final, Senhor. Submeter minha vontade à do Criador, mas eu não dividi com ele sonhos e temor, pra prazer em seguir meu Mestre Jesus. Está na sua graça, sua luz e seu poder. Só existe prazer quando há liberdade. Ele é o homem que está sobre a verdade do céu. Há muito prazer, meu Jesus. Senti no coração o poder da cruz. Fala de sua vida e obra com palavras e ações, tendo como exemplo inspiração. Há prazer em seguir meu Mestre Jesus. Está na sua graça, sua luz, o seu poder. Só existe prazer quando há liberdade. E é um homem que está sobre a verdade do céu. A paz tão desejada, só contigo. Felicidade somente com Jesus. A prazer em seguir o Mestre Jesus. Está na sua graça, sua luz, o seu poder. Só existe prazer quando há liberdade. E livre é o homem que está sobre a verdade do céu. Só existe prazer quando há liberdade. E livre é o homem que está, livre é o homem que está sobre a verdade do céu. Boa tarde. Boa tarde. Que Deus seja louvado. Hoje o que é que vai haver aqui? Vocês pilaram, né? Vocês estão pilando. Hoje vai ter batismo, hoje já fecha no céu e fecha aqui também. Por quê? Porque mais pessoas vão declarar para o mundo inteiro e que agora seguem a Jesus. E eu queria convidar aqui alguém que está aqui com
conosco de forma toda especial. Ele é presidente para toda a Associação Pernambucana e responsável pela parte de liberdade religiosa também na Associação Pernambucana. Nosso querido pastor Carlos. Pastor, por favor, se aproxime aqui conosco. Bom ter aqui conosco, pastor. Sente aqui rapidinho conosco para a gente conversar um pouco. Sentindo na Novo Tempo hoje. Boa tarde, igreja! Privilégio nosso poder estar com vocês aqui. Eu quero que eu fale aqui na Novo Tempo, você quer a ideia, sei que você quer. Não é Novo Tempo, não, mas... boa tarde, já sentiu? Na verdade, que depois do YouTube vai aparecer alguma coisa lá. Certo. Não é Novo Tempo, não, mas... Pastor, no mundo globalizado como nós temos hoje, as pessoas passam a ter mais liberdade, não só para agir, mas para pensar a sua fé. Aparentemente, para quem passa despercebido, torna-se talvez até desnecessário a igreja ter que trabalhar a questão da liberdade religiosa. Só que a igreja trabalha isso, trabalha de forma intensiva. O senhor é responsável aqui na nossa associação. Fala para a gente qual a necessidade de hoje nós termos esse ministério de trabalhar a liberdade religiosa com a população, com as pessoas, com a igreja. Na realidade, quando a gente fala de liberdade religiosa, nós estamos falando muito mais do que simplesmente termos a oportunidade de abrir o templo e podermos cultuar. Nós estamos falando de liberdade de pensar, de liberdade de agir, de liberdade de se expressar. E essa é uma liberdade que, de fato, ela ainda está muito longe de ser sentida, de fato. Porque muitas vezes, nessa busca de liberdade de expressão, nós tolimos a liberdade das outras pessoas e muitas vezes perdemos o nosso próprio direito de se expressar. E quando nós falamos de liberdade religiosa, nós estamos falando do direito de exercer a nossa liberdade e também de permitir que as outras pessoas exerçam a sua liberdade, respeitando-nos mutuamente, e falando e ouvindo e respeitando aquilo que você fala aqui. Então seria mais uma questão diplomática, então, esse trabalho que exerce. Então hoje a associação, em que locais, em que meios a associação tem hoje atuado com a questão da liberdade religiosa? Como a nossa liberdade religiosa ela está focada no trabalho com a Igreja Adventista, então a nossa liberdade religiosa ela está mais focada na defesa dos direitos de liberdade religiosa, em especial daqueles que congregam na fé adventista. Não esquecendo que para que nós tenhamos uma liberdade religiosa de fato, a gente precisa agregar e respeitar as demais denominações e crenças também. Essa é uma linha tênue, porque normalmente quando as pessoas falam de liberdade religiosa e vêm nos buscar, nós estamos aqui para defender o direito de todos os adventistas, pensam assim. Mas liberdade religiosa vai muito além do que defender só o direito dos adventistas, mas sim defender e respeitar o direito dos outros também se expressarem e aceitar ou não aquilo que nós julgamos ser verdade. Perfeito. Então a gente percebe que isso abrange todo mundo, não só a nós mesmos. Eu preciso defender realmente o direito de todos. E essa relação existe porque nós somos seres sociais. A gente precisa ter isso em prática, atuar de forma impactante nisso. Você consegue dizer há quanto tempo a Igreja Adventista tem trabalhado nessa parte, mais ou menos quantos anos a gente tem trabalhado nisso? Olha, de forma mais forte, nos últimos 20 anos, a Igreja Adventista entrou mais fortemente no aspecto da liberdade religiosa. Não é algo fácil, porque quer queira, quer não, normalmente, tanto os novos evangélicos, eles são muito paisistas. E quando a gente fala de liberdade religiosa, por exemplo, outro dia eu estava em Brasília no encontro de liberdade religiosa. E lá na bancada estava o pastor adventista, o pastor batista, a líder do zumbandista, estava duas bruxas. E você, misericórdia mesmo, você tem que sentar, você tem que ouvir, com respeito, aceitando ou não a crença dela, mas estamos todos ali defendendo não um ponto de vista, mas defendendo algo que vai afetar tanto as bruxas, quanto ao umbandista, quanto ao evangélico, quanto ao católico. A capacidade de livremente dizer, eu creio nisso, e eu preciso ser respeitado naquilo que eu creio, ainda que você não creia. Então,
Na hora que apresentaram lá, olha, essas duas aqui são da Associação Brasileira das Bruxas, todo mundo. No encontro de liberdade religiosa. Então não é tão simples assim. E é uma luta fazermos um encontro de liberdade religiosa justamente por conta disso. Então, se eu chego aqui e digo assim, olha, Congresso de Liberdade Religiosa da Igreja Adventista, não é Congresso de Liberdade Religiosa. É uma discussão sobre a liberdade religiosa dos adventistas. Mas se eu digo, eu tenho um Congresso de Liberdade Religiosa, eu preciso estar pronto para agregar, ouvir e junto brigar pela expressão geral do que respeita à religião. Então fica bem claro também que isso vai estar muito ligado à cultura de cada local, porque isso é um ministério que a igreja tem no mundo inteiro. Só que em cada local a gente tem culturas diferentes. O senhor já, nas suas andadas pela vida, no congresso que hoje você já participou, o que muda, por exemplo, da forma como a igreja trata esse ponto aqui, ou na África, ou quando a cultura muda, a igreja muda a sua filosofia de trabalho nesse ponto, ou essa forma abrange, ou esse método ele consegue ser eficaz independente da cultura do local? Veja, quando a gente está falando de liberdade religiosa, nós não estamos falando necessariamente de crença religiosa. Quando eu falo de crença religiosa, eu venho para a igreja adventista e eu a reconheço quando eu vejo as doutrinas e vejo as nossas 28 crenças. Mas quando eu falo de liberdade religiosa, eu estou dizendo que nós precisamos ser livres ao ponto de alguém dizer, eu não creio em Deus. E eu não tenho que rechaçá-lo por causa disso. Então, a mesma liberdade que eu preciso para dizer que eu sou pastor adventista do sétimo dia, quarto sábado e levantamento, eu preciso ter essa mesma liberdade para o indivíduo que diga assim, eu não creio em Deus e eu quero viver sem Deus. Então, é a mesma plataforma de liberdade. Agora, quando nós partimos para a cultura e para crenças fundamentais, aí sim, aí nós temos uma diversificação. Aí eu tenho aquele que crê nos mandamentos, aquele que não crê, aquele que crê em Deus, aquele que não crê. E quando eu falo de igreja adventista, eu falo de crenças fundamentais. Quando eu falo de crenças fundamentais, eu estou falando daquilo que é base, daquilo que é alicerce. Se eu tiro um alicerce de uma casa, ela desmorona. E os alicerces da igreja adventista não importa se eu estou na Bahia, cheio de Olodum e Pacode, se eu estou no Pernambuco, se eu estou na África, as crenças basilares da igreja adventista, elas não mudam. Os costumes não podem mudar aquilo que é, de fato, fundamental. Perfeito. Para a gente finalizar, nós conhecemos qual será o nosso futuro profético. E a gente sabe que, de certa forma, essa liberdade religiosa será afetada em virtude do que a Bíblia coloca. Então, para a gente finalizar, pastor, o que é que o senhor, aí eu preciso uma resposta mais pessoal, o que é que o senhor imagina que a gente vai enfrentar aí? Porque como a igreja vai lidar com os acontecimentos proféticos a partir do momento que eles começarem a afetar diretamente a nossa liberdade? Qual será a atitude da igreja daqui para frente quando essas profecias começarem a aparecer e a fazer diferença no nosso dia a dia? A base da igreja, antes de tudo, esses dias eu estava trabalhando num conselho com os anciãos. Aqueles que estavam lá vão lembrar. O título daquele conselho de anciãos era Enquanto ele não vem, e eu coloquei propositalmente lá reticências. Enquanto o Senhor não vem, nós vamos lutando sobre essa terra. Nós vamos nos preparando, nós vamos estudando, nós vamos comprando casa, nós vamos casando, dando casamento, mas o nosso foco não pode ser perdido. O nosso foco é a vida eterna. Eu não posso viver por viver e perder de vista aquilo que é o meu alvo central, o nosso alvo central. E é por isso que nós somos adventistas. Alguns esquecem que nós somos adventistas. Não é porque nós guardamos o sábado, não é porque nós cremos no levantamento, nós somos adventistas, porque o nosso alvo primário, o nosso alvo principal, o nosso foco é a volta de Cristo Jesus. Então, enquanto ele não vem, eu vou lutando. Enquanto ele não vem, se o aluno está ali e o professor não respeita o direito dele de não ir na escola no sábado e ele pede uma prestação alternativa para que ele possa aí cumprir os seus requisitos, e o professor diz para ele, não, eu tenho que entrar como advogado, posso chegar até o momento de fazer um mandato de segurança para tentar protegê-lo. Mas enquanto ele não vem, nós vamos tentando. Mas vai chegar um momento em que vai ser exatamente aquilo que a profecia diz. Tudo que vai nos restar é a fé. As leis não vão mais nos proteger. E ao elas serem retiradas, a Bíblia é clara, nós não precisamos temer, porque a mão do Senhor estará conosco.
mas ele vai nos provar. E aqueles que de fato se provarem trigo, ficarão. Não esqueça, que o Senhor não vem simplesmente para levar uma igreja. Ele vem para remendar essa igreja e vai levar os seus remanescentes. E o remanescente nada mais é do que o resto daqueles que foram peneirados. A palha vai com as outras e o trigo fica. Outro dia eu encontrei uma jovem. E ela estava tendo dificuldades na faculdade. A essas alturas já deve ter terminado. Ela estava fazendo medicina. E depois de certas provas ali na faculdade, já quase terminando o seu período de residência, ela começou a ter dificuldades com o sábado. E o próprio pai dela olhou e disse: minha filha, não se preocupe, vá fazer as suas aulas no sábado, Deus entende. E ela já tinha lutado muito, ela já tinha orado muito, estava convicta daquilo, mas para ela foi um impacto ouvir aquilo do pai dela, que era membro da igreja. E ela veio chorando para mim. E ela disse assim: pastor, Deus entende. Eu disse para ela: Deus entende, mas Ele não aceita. Deus entende todas as coisas porque Ele é presciente. Mas Ele não aceita determinadas coisas porque, além de ser presciente, Ele é onisciente. Então Ele consegue ver o fim das coisas mesmo antes dela ter início. Então, quando Ele permite que passemos por determinadas coisas, às vezes é como aquele alpinista que estava lá a 1 metro do chão, preso por uma corda, e ouviu uma voz dizendo: corta a corda. Ele disse: não corta, se o Senhor quiser me salvar, me salva de outra forma, porque eu não corto a corda. E ele morreu congelado a 1 metro do chão. Então, muitas vezes, o Senhor, Ele olha para nós em meio a uma prova e Ele sabe o que vai fazer, porque Deus sempre sabe o que vai fazer. Mas, antes de fazer, Ele prova o vaso. A sorte de Jó foi restaurada. Tudo que ele perdeu, ele recebeu em dobro. E, além disso, a vida eterna. Mas Deus o levou até o seguinte: Jó bate no peito e diz: ainda que ele me mate, eu continuarei louvando o Senhor. Imagine se ele tivesse ido na onda dos amigos, ou mesmo da sua própria esposa, que disse para ele: amaldiçoe esse Deus e morra. Muitos perdem as grandes bênçãos do Senhor, porque no limiar da prova eles desistem. As maiores bênçãos do Senhor só são derramadas quando, de fato, há uma extrema necessidade de milagre. E milagre de verdade não é pedirmos a Deus aquilo que nós podemos fazer, aquilo que está ao alcance das nossas mãos. Milagre é pedir para Deus fazer aquilo que não está ao alcance das nossas mãos. Enquanto estamos aqui, vamos continuar lutando. Mas quando as nossas forças se vai, o Senhor continua lutando. Pastor, muito obrigado por estar conosco. E agora, a igreja, as pessoas. Era só isso? Eu pensei que ia demorar mais. Me presta esse culto ali, porque agora nós temos a mensagem do batismo da primavera. Gostei de estar aqui no estúdio da Novo Tempo. Que coisa boa, rapaz. Acho que eu vou pedir para o pessoal de Jacareí vir gravar por aqui, para a gente poder pegar esse logo doido e fazer a festa. Que bom estarmos nesse momento, no momento especial, que é o momento do batismo da primavera. E hoje teremos o privilégio de vermos pessoas em especiais, juvenis também, descendo as águas mais para a honra e glória de Cristo Jesus. Por isso, eu vou dar uma trabalhada rapidinho com vocês, em algo muito especial, que preste aquele controle que está aí, porque de tantas coisas boas que durante esta primavera nós tivemos, o tema me chamou a atenção e o tema, de fato, nos desafia, porque o tema desta primavera especial é esse aqui, ó, a vitória mais importante. E eu fiquei pensando nesse tema, por que eles colocaram como a vitória mais importante? Por que eles colocaram esse superlativo aqui antes de importante e depois de vitória? Afinal de contas, toda vitória é boa, sim ou não? Quando ela é para você. E quando ela é sobre você, ela deixou de ser vitória, mas ela é boa? E eu comecei a dar uma olhada nesse tema e pensei um pouco mais sobre ele e comecei a caminhar para definir esse tema vitória. E eu fui a alguns dicionários e, curiosamente, eu dei uma olhada na definição em especial que esses dicionários me deram sobre vitória. Coloquei algumas ali para você. Um deles me disse assim: vitória é a ação ou efeito de vencer. É uma definição técnica. O outro disse assim: vitória é qualquer sucesso, êxito
ou vantagem alcançada. Outro disse que vitória nada mais é do que triunfo. Mas eu gostei mais dessa definição. Vitória é o resultado feliz obtido a preço de certos esforços. As vitórias verdadeiras, elas não vêm a troco de nada. Para que de fato nós possamos obter a vitória, nós temos que pagar um preço. E a grande tristeza é perceber que alguns já não estão mais dispostos a pagar o preço para que as grandes vitórias venham. Às vezes ficamos o tempo inteiro esperando que de fato a vitória chegue até nós, quando ela não vem, a não ser que nós estejamos dispostos a pagar o preço. E pensando nessas vitórias, eu comecei a pensar em algumas vitórias que sempre vêm a nós. E eu pensei nesse tipo de vitórias. Vitórias que jamais serão esquecidas. E eu comecei a pensar na minha mente que tipo de vitória jamais seria esquecida. E eu pensei numa em especial. Você vai lembrar dela. E eu não tenho como esquecer dessa vitória. Sonoplasma, solta o som aí para mim. Bateu! Você lembra dessa vitória? Não, né? Essa é uma vitória para não ser esquecida. Por você, é uma vitória para não ser esquecida, porque foi o dia em que o Brasil foi tetra. Para mim, é uma vitória para não ser esquecida, porque nesse momento que Roberto Baggio perdeu o pênalti, eu estava vestindo a calça para ir me casar. Foi por isso que eu não esqueci dessa vitória. Não porque o Brasil é tetra, não, mas foi por isso que eu não podia esquecer dessa vitória. Mas são vitórias para não serem esquecidas. Mas também há vitórias que, às vezes, no primeiro momento, não parece como uma vitória. E eu lembrei de uma cena do passado um pouco distante. Essa vitória aqui, ó, é uma vitória que para muitos, naquele instante, não foi vitória. Daniela Andrés chegou extenuada no final da maratona feminina de 1984. Ela não entrou no último lugar ali naquela arena. Mas o fato é, no momento em que ela entrou na arena, todo o seu treinamento anterior parece que traiu o seu corpo e ela quase não conseguiu terminar a prova, terminou daquela forma. São vitórias e vitórias. Mas há também vitórias para serem esquecidas. Eu sei que essa vitória você quer esquecer e limpar da memória de uma vez por todas, né? Mas ela está aí e ela continua insistindo em aparecer. São vitórias e vitórias. Mas o que nos chamou a atenção no tema é que essa vitória a qual o Batismo da Primavera está se referindo esse ano é a vitória mais importante. Nós temos vitórias e vitórias, e nós vimos vitórias para não serem esquecidas, vitórias para serem esquecidas, vitórias para não serem lembradas, vitórias que não parecem vitórias. Mas que vitória é essa que o Batismo da Primavera nos incita a pensar? A vitória que é sobre todas as vitórias, sejam elas esportivas, sejam elas festivas, sejam elas de conquistas momentâneas. Que vitória é esta? E no Batismo da Primavera, para nós, é a vitória mais importante. Bíblia na mão, Isaías, capítulo número 49. Me permitam ler esse verso com você. Isaías, capítulo número 49, o verso 1. Olha a vitória que o profeta fala para mim e para você. Olha o que ele diz acerca do meu e do seu estado como vitoriosos. Abra aí. Isaías, capítulo número 49. Eu leio o que está no versículo número 1. Dá uma olhada, vê se o nosso convidado está aí. Se ele estivesse a Bíblia, você vai para perto dele para partilhar a palavra do Senhor. Eu vou ler outro verso depois. Posso ler? Então eu aguardo. Isaías, capítulo 49, o verso número 1. Posso ler? Diz a palavra do Senhor assim: ouve-me, ilhas, e escutai, vós, povos de longe. O Senhor me chamou desde o ventre,
desde o ventre, desde as entranhas da minha mãe, ele fez menção do meu nome. Olha o que Isaías está me dizendo aqui. E eu fiz questão de trazer numa outra tradução também, eu vou botar na tela para vocês verem. Ele diz assim: ouça, povos, ouçam pessoas de bastante longe, o Senhor Deus me chamou desde o ventre da minha mãe. E é interessante que a carta aos Romanos nos diz que nós somos mais do que vencedores por meio de quem? Por meio daquele que nos amou. E eu ficava pensando, o que é isso? Aonde o profeta quer chegar quando ele diz que desde a barriga da minha mãe o Senhor me escolheu? O que o apóstolo queria dizer quando ele olha para mim e diz que eu sou mais do que vencedor por meio daquele que me amou? Porque há uma ligação entre Isaías 49 e aquilo que foi escrito na carta aos Romanos. E eu fiquei lembrando que um dia eu tive uma briga na escola. Muitas que eu tive por lá. Só que essa briga foi porque um colega meu olhou para mim e disse que eu era um zero à esquerda. E eu fiquei com raiva dele. E eu comecei a correr atrás dele. E ele era um pouquinho mais cheinho do que eu. E ele começou a correr e eu corria mais do que ele. E eu fiquei correndo em voltas, em círculos na escola. E ele corria e eu queria pegá-lo. E quando eu não conseguia alcançá-lo, finalmente, ele começou a perder o fôlego. Eu cheguei perto dele e chutei a perna dele por detrás. Ele tropeçou uma perna na outra, caiu de cara no chão, saiu literalmente esquiando no chão, e quando ele levantou, não tinha couro do nariz, não tinha couro do queixo, a mão estava ralada, a blusa estava rasgada. Foi complicado me encontrar com meu pai naquele dia, porque o velho tinha uma mão pesada. Tudo porque o meu colega me chamou de um velho esquerdo. Olhando para Isaías 49 e olhando para Romanos, eu fui ler um livro interessante outro dia. Se você não leu, leia. É bem pequenininho, escrito por Augusto Cury, que tem como título Você é Insubstituível. E aí, eu me lembrei desse meu colega. E pena que eu não tinha mais o endereço dele, senão eu ia voltar lá para pedir desculpas a ele. Sabe por quê? Porque no livro do Dr. Augusto Cury, ele me trouxe um dado biológico interessante. Olha o que ele disse. Ele disse que no ato sexual, a mulher recebe cerca de 40 milhões de espermatozoides. Eita, é muitos olhos para uma mulher só, né? 40 milhões de espermatozoides. Amigos, sabe o que acontece? A probabilidade de eu ter nascido era essa aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zeros assim. E eu briguei com meu colega naquele dia. Dá para você entender o que é que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que na guerra biológica, aí eu vim entender o que a carta aos Romanos estava falando. Aí eu vim entender o que o apóstolo disse quando ele disse que eu sou mais do que vencedor por meio daquele que me amou. Ei, você já viu algum vestibular com essa concorrência, Talana? Você já viu alguma prova de concurso público com essa concorrência? A probabilidade de eu ter nascido, a probabilidade de você ter nascido era exatamente essa. E a Bíblia me diz que o Senhor já nos conhecia, sabe aonde? No ventre da nossa mãe. Vamos fazer o seguinte. Minha cara, você me trouxe para a entrevista de disse, então agora minha é com você. Fica aqui. Olha o que acontece. O que o Dr. Augusto Cury está me dizendo ali é que no momento em que minha mãe estava com meu pai no tchaca-tchaca, no tchaca. Naquele momento especial, eu estava no meio de quantos outros espermatozoides? 40 milhões. É muita gente. E ele é um bonito óvulo que estava lá no útero da minha mãe. E de repente, eu e os meus 40 milhões de irmãos, olhamos para ele e queríamos o quê? Todo mundo queria fecundá-lo. Todo mundo queria entrar nele. Não é assim? E começa aquela guerra que você vê por aí no microscópio. Um puxa daqui, outro puxa dali. Eu estava lá no meio também. E a gente foi puxando e puxando. E talvez eu tenha puxado um, pisado nos olhos do outro e machucado o outro. E todo mundo, e de repente eu fui naquela corrida no meio de tudo aquilo. E de repente eu pá, entrei. E sabe o que é que ele fez? O óvulo fechou e disse, aqui não entra mais ninguém. Senão eu ia ser gêmeo. Fechou e disse, aqui não entra mais ninguém.
Obrigado. E aí, 9 meses depois, sai essa coisa linda. Esse Ébono maravilhoso. 9 meses depois, 40 outros milhões ficaram para trás. Não tem Ayrton Senna que pensa nisso. Dá para você entender? Deus nos conhecia lá no ventre da nossa mãe. Ele sabia exatamente quem eu seria hoje. Ele sabia exatamente quem seria você hoje. Do jeito que você é, com cabelo, sem cabelo, barrigudo, sem barriga, com o nariz que você tem, que muitas vezes você quer fazer plástica. Deus já te conhecia. Isaías me disse que ele sabia exatamente como nós seríamos. Nós não temos o direito de abrir mão dessa coisa bela, que é a escolha que Deus fez de mim e de você. E ao sermos escolhidos por Deus nessa guerra titânica, nós precisamos relembrar. Ora, nações distantes, escutem o que eu, o servo de Deus, estou dizendo. Ele diz, prestem atenção todos os povos do mundo. Eu ainda estava na barriga da minha mãe, quando Deus eterno me escolheu. É por isso que essa é a vitória mais importante. Agora, depois que o pecado veio até nós, essa escolha passou a ser minha e sua. Somos nós que temos que escolher nos manter como vitoriosos no caminho do Senhor. Somos nós que temos que escolher permanecer fazendo a vontade do Senhor e não a vontade do inimigo das almas. Mas por vezes as provas vêm, as dificuldades vêm, e ao invés de escolhermos permanecer fazendo o que Deus quer, nós decidimos fazer o que o mundo quer. Nós decidimos ir embora dos braços do Senhor e abrimos mão da maior vitória que o Senhor já outorgou a nós. O privilégio de fazermos a sua vontade. Abra a sua Bíblia comigo agora. E vá comigo até Filipenses, no capítulo número 3. Olha o que o apóstolo fala para mim e para você. Ele olhando para a nossa dificuldade, para a nossa pequenez, olha o que ele diz. Abra a sua Bíblia aí. Filipenses capítulo 3, os versículos são por 13 até o 14. Achou aí? Filipenses 3, 13 a 14, diz assim: não que eu já tenha alcançado, ou que eu seja perfeito, mas eu prossigo para alcançar aquilo para o qual eu fui alcançado por Cristo Jesus. Irmão, eu não julgo que haja alcançado, mas uma coisa ele diz, uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para a questão diante de mim, prossigo para o alto, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. O apóstolo olha e diz, eu não sou perfeito, ainda que eu tenha sido escolhido por Deus no ventre da minha mãe, eu tenho minhas dificuldades, mas ele diz, eu não vou me deixar prender pelas dificuldades. Eu não vou ficar aqui lamentando as dificuldades momentâneas. Eu não vou ficar aqui choramingando as dificuldades que o mundo traz sobre mim. Ele diz, eu vou me tornar muito mais do que vencedor, porque eu vou deixar as coisas para trás e vou prosseguir para o alto, que é a soberana vocação em Cristo Jesus. Amigos, a escolha da vitória é nossa. Porque a maior vitória já nos foi dada lá na cruz do Calvário. É por isso que o convite para o batismo da primavera este ano é que nós possamos confirmar e fazer a escolha mais importante. E essa escolha é servir a Cristo Jesus. Mas muitas e muitas vezes, ao invés de fazermos a escolha mais importante, nós vamos protelando essa tremenda escolha. Talvez eu esteja falando nesta tarde para pessoas que já deveriam ter feito a sua escolha mais importante. Talvez eu esteja falando para algumas que já fizeram a sua escolha no passado e abriram mão e quem sabe hoje seja o momento de você escolher. Certa vez eu ouvi um indivíduo contar acerca de um rico excêntrico. Um indivíduo cheio de dinheiro, não sabia mais o que fazer com o dinheiro dele e ele tomou uma triste decisão. Ouviu acerca de um tipo de crocodilos que, segundo os biólogos, tinham as maiores e mais fortes mordidas que os grupos de crocodilos podiam produzir. Esse rico ouviu atentamente a história daquele biólogo e ele teve uma triste ideia. Homem com muito dinheiro e sem Cristo é um problema. Começa a pensar besteira. E ele disse, olha, eu vou importar, vou trazer um par desses crocodilos para mim.
E ele mandou fazer um grande tanque, uma grande piscina no fundo da sua casa. Mandou importar aquele par de crocodilos, trouxe para a sua grande mansão. Encomendou uma festa especial. E no meio da festa ele mandou que as músicas parassem. Convidou todas as pessoas para virem à vérgula, à beira, à borda daquela piscina. E fez um desafio. Contou a história que o biólogo lhe falou. E disse, este é um casal de crocodilos que tem a mordida mais forte que qualquer crocodilo pode dar. E agora eu quero lançar para vocês um desafio, ele disse. O desafio é o seguinte: se alguém de vocês, homem ou mulher, tiver coragem suficiente para mergulhar nessa piscina com esse casal de crocodilos e chegar ileso, sem uma mordida do outro lado, eu vou dar de presente todos os apartamentos e mansões que eu tenho. E ele enfatizou, não são poucos, são muitos. Fez silêncio. As pessoas na borda da piscina também fizeram um silêncio sepulcral. Ninguém era doido de, depois de ouvir aquela história, mergulhar naquela piscina. O homem se sentiu mais forte e disse, tudo bem, não são suficientes as casas e os apartamentos, eu vou aumentar a proposta. Além das casas e apartamentos, quem mergulhar nessa piscina e chegar ileso do outro lado, vai ganhar também todos os meus iates. Silêncio, ninguém se aventurou. Até que finalmente o homem, se sentindo mais forte ainda, disse, tudo bem, não são suficientes as casas, as mansões, os meus iates, eu também vou dar todas as minhas motos de corrida. Nesse instante, se ouviu um barulho. Tipo, era alguém entrando na piscina. Um homem magrelo, franzino, começou a nadar na piscina. As pessoas ficaram horrorizadas com aquela cena. Ele era bom de mergulho, mas os crocodilos também eram bons na captura. E o homem ia para um lado, os crocodilos iam para o outro, e as pessoas ficaram ali, naqueles instantes pavorosos, sem poder salvá-lo e vendo aquela situação. Até que finalmente, para espanto de todos, o homem chegou do outro lado. E ele chegou do outro lado ileso. As pessoas que estavam em volta da piscina tão felizes estavam e começaram a bater palmas para aquele jovem. Ele estava esbaforido, estava faltando ar depois de tanta luta, tentando se livrar daqueles crocodilos. O rico chegou perto dele e disse, meu amigo, eu jamais imaginei que alguém tivesse tamanha coragem. O que você quer primeiro? Carros, casas, os iates? E ele olhava procurando alguma coisa em sua volta e ele disse, moço, eu não quero nada, eu só quero saber quem foi o miserável que me empurrou nessa piscina. Você não quer que eu tenha entrado, mas alguém me viu. Sabe, as grandes decisões da vida, ou nós tomamos, ou o inimigo toma por nós. E parece que nós ficamos, quando falamos de decisão, quando falamos de escolher servir a Cristo, parece que nós ficamos o tempo inteiro na beira, na pérola da piscina e não tomamos a decisão. E começamos a querer viver igual esse pagodeiro que anda por aí dizendo, deixa a vida fazer o quê? Mas para onde vai te levar? Nós precisamos escolher, nós precisamos decidir, nós precisamos consagrar-nos como vencedores e só alcançaremos isso se decidirmos correto, se decidirmos o certo, e ao decidirmos o certo, nós teremos a proteção daquele que pode, de fato, nos dar a plena felicidade. Eu quero terminar este momento lendo com vocês o que está em Apocalipse, capítulo 21, o versículo 41 a 47. Porque aqueles, a semelhança dos que vão descer as águas batismais hoje, que decidem servir ao Senhor e fazer a sua vontade, eles receberão o prêmio da vitória. E o prêmio da vitória está aqui. Era para... está aqui. Está aí, era para estar aí. Capítulo 21, versículos 41 a 47. Dá uma olhada nas promessas que o Senhor fez para mim e para você aqui, no livro do Apocalipse. Então, eu vi um novo céu e uma nova terra. Pois já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Eu vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia... Desculpe, eu estou no versículo 1. Desculpe, eu fui para a leitura diferente. 41. Oh, desculpe, não. Eu coloquei ali o versículo 7. Esqueça ali e vá comigo para os versículos 1 até o 4. Desculpe. É lá que está errado. Aqui é que está certo. Amém. Capítulo 21, versículo 1 a 4. Achou? Então,
Eu vi um novo céu e uma nova terra. Pois já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Eu vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia de Deus, ataviada como uma noiva para o seu noivo. E eu ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia assim: agora, o tabernáculo de Deus está com os homens, e Deus habitará com eles, e eles serão o seu povo. E o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, pois as primeiras coisas são passadas. Amigos, o Senhor sempre cumpre a sua promessa. E por maiores que sejam as nossas provações nesta terra, elas vão passar. Por maiores que sejam as comodidades ou bênçãos que a vida terrena também possa nos dar, elas também vão passar. O que resta é aquilo que de fato nós fizemos ou decidimos para obter a vitória eterna. Há vitórias e vitórias. Vitórias para serem lembradas, vitórias para serem esquecidas, vitórias para serem ansiadas, vitórias para nunca serem buscadas. Mas a vitória que é mais importante é a vitória da vida eterna. Não permita que aquilo que é passageiro tome o lugar daquilo que é eterno. As vitórias momentâneas, elas logo passarão. Afinal de contas, os troféus servem justamente para isso. Após terem sido ganhos, eles vão para cima de uma prateleira, e quando eles estão muito empoeirados, o que é que você faz com ele? Não importa quão difícil foi para ganhá-lo. Fatalmente, ou ele vai para o museu, ou ele vai para o lixo. E para nós que somos pastores e mudamos muito, quando vamos fazer a mudança, muitas medalhas e troféus terminam indo para o lixo. É por isso que o convite é para que nós possamos buscar a vitória mais importante. E a vitória mais importante é permanecer fazendo a vontade do Senhor. A vitória mais importante é diariamente sermos batizados pelo Espírito Santo de Deus. A vitória mais importante é fazer aquilo que alguns juvenis farão hoje, nesta tarde. Decidirem, abrindo mão daquilo que lhe é próprio, servir inteira e completamente a Cristo Jesus. Queira Deus que ao vermos a celebração do batismo de alguns nesta tarde, você que já foi batizado nessa igreja, possa renovar o seu pacto com Cristo Jesus e voltar a escolher aquilo que é mais importante porque é Deus. Queira Deus que nesta tarde também, ao ver essas pessoas descerem as águas batismais, você que ainda não fez a sua escolha mais importante, possa também fazer a escolha de servir e estar ao lado desse Cristo que pode todas as coisas. Não há absolutamente nada que seja mais importante do que a vida eterna. Não há absolutamente nada mais importante do que a certeza de que não importa o que nos aconteça aqui, ainda mesmo que a morte nos sobrevenha, nós teremos o privilégio de estar com Cristo na justiça da salvação. Que a mão do Senhor Jesus nos abençoe e dê a você a oportunidade de decidir de uma vez por todas, obter na sua vida a vitória mais importante, que é servir a Cristo de uma vez por todas. É entregar a sua vida de uma forma plena, de uma forma completa, de uma forma cabal. Nesse instante nós teremos a confirmação da fé daqueles que descerão as águas batismais. E após a confirmação da fé, nós já passaremos para o momento do batismo. E durante o batismo, eu quero fazer a sua confirmação de fé também, compromissando você a estar, de fato, pronto para ter a sua vitória ao lado de Cristo Jesus. Vamos ouvir, então, esse momento de confirmação de fé. Quero convidar aqui os candidatos ao batismo nessa tarde. Podem vir aqui à frente, não tenham medo, fiquem tranquilos. Eu estarei aqui tão feliz esperando vocês, quanto quem está aqui vendo vocês essa tarde, quase noite. Temos algumas perguntas bem fáceis para vocês, vocês já responderam, mas queremos confirmar diante da igreja. Vocês podem subir, fiquem aqui do meu lado aqui. Essa tarde nós temos a presença de pessoas
especiais, familiares, que Deus abençoe vocês, familiares de cada um que será batizado, está aqui nessa tarde. Esse dia é um dia muito marcante, você é muito especial por estar aqui. Está aqui também, estou muito feliz com a minha sobrinha, meu sobrinho. Meu irmão veio hoje com o meu outro sobrinho que está ali deitado, que vai quase dormir, coitado, o xixi titio. Mas é uma alegria estarmos aqui com vocês. Olha só, que coisa linda. Queria que a igreja preste atenção e a cada sim desses candidatos pudesse dar um amém bem forte. Certo? Algumas perguntas. Falta alguém? Amém. As perguntas que eu vou fazer agora para vocês. Olhem para mim aqui, vocês todos. Olhem aqui para o tio Bochechão. As perguntas que nós vamos fazer, vocês vão confirmar sim. E como a igreja pode não ouvir sua voz, faça assim com a cabeça, tá bom? Vocês podem fazer assim. Sabe quanto ali? Vamos lá? Vocês creem, como estudaram, que há um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. São uma unidade de 3 pessoas coeternas. Igreja? Amém. Se liga a igreja. A igreja tem que sair do lugar. A igreja, amém? Amém? Amém. Vocês aceitam a morte de Jesus no Calvário como sacrifício pelos nossos pecados e assim nos tornando agora aptos ao céu, porque através da nossa fé e cremos que Ele é o nosso único Salvador. Vocês também aceitam e recebem diante de toda a igreja, seus amigos, seus parentes, Jesus Cristo e o seu sacrifício como único e autor da salvação na vida de cada um de vocês? Isso, também essa era agora. Vocês aceitam também que a Bíblia, que vocês estudaram tanto, durante tanto tempo, ela é a palavra de Deus. E ela é inspirada pelo Divino Espírito Santo. E ela é a única regra de fé e prática do cristão. E vocês prometem dedicar tempo a estudar ela? Sim? Amém. Vocês também aguardam a breve volta de Jesus. E promete que essa esperança vocês querem repartir para as pessoas que vocês conhecem. Parentes, amigos, pais, mães, irmãos, e querem levar salvação e esperança a outras pessoas? Amém. Vocês aceitam os 10 mandamentos como uma transcrição do caráter de Cristo. E claro, o seu propósito em cumprir, inclusive o 4º mandamento, que tem como observância o 7º dia, o sábado do Senhor nosso Deus, que representa também o selo do Deus eterno ao seu povo. Vocês prometem cumprir e assim ensinar onde quer que vocês estiverem? Amém. Isso, a igreja não durma não, é amém. Viu, meu irmão? Amém? Amém. Vocês creem também na igreja como organização. E é um propósito de cada um de vocês sustentar a igreja através da doação dos dízimos e das ofertas? Ok. Vocês creem que o seu corpo, o corpinho de vocês, a bochechinha de vocês, os cabelos, todo o seu corpo é o templo do Espírito Santo e prometem cuidar do corpo de vocês, como diz as leis dos aventureiros e gravadores. E promete também não ingerir nenhuma bebida alcoólica, nenhuma droga, nem nada que venha fazer assim tirar você da consciência, para que você possa prestar a Deus um culto racional, que é o seu corpo em adoração a Deus, de forma sem nenhuma droga, sem nenhuma influência externa, assim colocando a Deus disponível o seu corpo como o seu templo. Muito bem, muito bem. Aceitam o ensino do Novo Testamento em relação ao batismo. Esses que vocês agora são candidatos e vão decidir. E através do batismo por imersão, vocês desejam reconhecer diante de toda a igreja, de seus parentes, seus amigos, que Jesus é o autor e consumador da fé de vocês através do batismo? Amém. E por fim, vocês creem pela fé que a igreja adventista do 7º dia é a igreja remanescente da profecia bíblica e que as pessoas de todas as nações, raças e línguas são convidadas a fazer parte. E você, a partir de hoje, tem a responsabilidade de ir a todo mundo e pregar o evangelho. Sim ou não? Agora vejam só que sim, o líder da igreja também. Há um grande apoio, um maravilhoso apoio, um apoio gigantesco da igreja em receber esses nossos queridos irmãos como membros da igreja Adventista do 7º dia. Eu queria ver um amém, um sim, um amor bem estendido no alto. Amém! Sim, um amor bem estendido, amém? Que Deus abençoe vocês. E vocês nesse momento irão agora se preparar, junta para tirar uma foto bem bonita, agora que o tempo vai tirar,
Vocês vão se preparar nesse momento. Olha ali para a foto ali da tia. Vocês vão se preparar nesse momento para a festa mais importante que há no céu, a festa do batismo. E você que está nessa tarde nos visitando, que você possa abrir o seu coração para o que Deus tem para falar para você. A luta é grande, mas a decisão final vai ser sua. E se Deus é por nós, confia nele. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E o mais, vocês agora podem, quem vai guiar eles, Dani? Ali com a tia Raquel. Vamos lá. Vocês acham que eu tenho que sair por essa porta aqui, tá? Aqui, ó, por aqui, Raquel, por cima. Por cima. Tá bom? Vocês seguem a Raquel. Tá bom? E se preparem que daqui a pouquinho é o batismo. Nesse momento nós iremos ter um louvor ao nosso Deus. Enquanto eles se preparam, nós vamos louvar ao Senhor. Eles tomaram a decisão de seguir este caminho. E você vai cantar conosco. E também quer seguir este caminho. Vamos louvar ao Senhor. Às vezes o caminho parece estar errado. Às vezes uma vida está de um avesso. Se não vai olhar, não há nenhuma escolha. Errado é errado. Não adianta acreditar e disfarçar. Existe uma saída que leva ao lugar de esperança de recomeçar. Até a saída que leva Salvador, Senhor, espero Salvador. O coração abrindo em paz e calma. E este permitido valeu começar. Espero Salvador, como se faz. O caminho é a fé. Caminho é Jesus. Estar nessa vida é novidade certo. Muito lado, o que vai reparar? Se tudo deu errado, parece estar perdido. Existe uma saída que faz o coração descansar. Espero Salvador, novo sem paz. O coração abrindo em paz me dará. Quem está perdido vai recomeçar. Espero Salvador, novo se faz. O caminho é a fé, o caminho
Salvador, novo se faz. O coração abrido em paz vital. E esse alegria vai recomeçar. Os pés do Salvador, tudo novo se faz. O caminho é aberto, o caminho é Jesus.